Vamos lá, olha só. Tem empresário que acha que funcionário bom é o que trabalha com medo. Mas o que ele não percebe é o seguinte: é que uma equipe desmotivada custa caro. Muito caro. Muito, mas muito caro. E nesse episódio, a gente vai falar sobre o que realmente engaja um funcionário dentro de uma empresa. E por que a falta de reconhecimento pode estar destruindo o desempenho da sua equipe sem você nem perceber. Sejam muito bem-vindos a mais uma live, mais um episódio. Estamos ao vivo para mais um episódio do nosso programa Papo de ADM. Tudo bem, Vini? Tudo bem, Marcos. Como é que vai? Tudo certo. Preparado para dançar um forró e arrastar pé nesse São João? Pé de valsa. Tô preparado, pô. Bom, estamos começando mais um episódio, o episódio número 21, né, do nosso podcast Papo de ADM, e esse episódio ele tem o tema Meus funcionários só fazem o mínimo. Será que o problema sou eu? E essa dúvida, essa pergunta, esse questionamento, Vinícius, é o questionamento de, eu não vou dizer nem 90% dos empresários que nós conhecemos, mas acho que 100% dos empresários dos quais nós já atendemos, dos quais já passaram por aqui, já se fizeram esse questionamento, né? Porque todos têm todas essas pessoas chegam aqui com essa dor de ter uma equipe que faz o básico, que e isso é controverso, né? Porque as pessoas entregam o básico, mas elas querem excelência. Elas entregam o básico, mas querem aumento. Elas entregam o básico, mas querem bônus. Elas entregam o básico, mas querem ganhar mais. Então, tema super controverso hoje, né? Exatamente. Bastante controverso e a gente ouve muito, né? Como você começou falando, que os donos... Os donos de empresas reclamam, né, bastante de que meu funcionário só faz o mínimo, Sim. faz só o mínimo que precisa ser feito. Às vezes tá com a sensação, ele tem a sensação, né, de que o funcionário tá lá só para bater ponto. Sim. E vem o questionamento: mas eu pago em dia, eu pago bem na minha empresa, eu dou um salário justo, e mesmo assim isso acontece. Por que isso acontece, né? Esses são os questionamentos que a gente vai fazer hoje durante a nossa conversa, durante o nosso podcast. Perfeito. Para tentar entender o porquê que esse cenário existe e principalmente como resolver. Você sabe que, antes da gente entrar nas nossas perguntas, eu vejo uma inversão de valores muito grande das coisas, sabia? Porque é o seguinte, você falou do empresário que paga o salário justo. Sim. Né? O que seria pagar o salário justo? Por exemplo, digamos que o empresário ele está pagando um salário mínimo com todos os direitos trabalhistas do colaborador, com vale transporte, com vale alimentação, às vezes com plano de saúde, plano odontológico, hora extra, tudo certinho. Sim, beleza? tudo certo. Então, nesse caso, o empresário ele está cumprindo com a parte dele. Sim. Mas aí, o que acontece se o colaborador, por exemplo, dá um prejuízo dentro da empresa? O que acontece? Vamos pensar o seguinte. Pensa que a gente está falando de um supermercado. Uhum. E o colaborador, ele foi lá e colocou um lote errado de preço numa determinada mercadoria que foi vendido com preço errado, que gerou um prejuízo para a empresa. Mas mesmo assim, o colaborador, nesse caso, o que acontece? Teoricamente, sei lá, na pior das punições, ele deveria ser demitido. Certo? Por justa causa. Cenário, sim. Né? E tudo mais. Mas o que a gente vê hoje? A gente vê hoje pessoas que querem reconhecimento, querem benefícios, querem ganhos por simplesmente fazerem o trabalho dela. Uhum. O que é fazer o trabalho dela? É fazer o trabalho bem feito. Porque fazer o bem feito é o mínimo. É o básico. Então, você está numa empresa justamente para dar resultado. Se fosse para dar prejuízo, você seria demitido. Então, hoje há como é que eu posso dizer? Um conflito de informações e de entendimento
sobre isso muito grande. Exatamente. Enquanto os colaboradores não se dedicam, não investem, não correm atrás, mas ao contrário, tem direitos, né? E direitos, e porque a empresa tem obrigações e tal, mas o colaborador ele não se vê nesse ponto. Ele não se vê, por exemplo, hoje em dia uma coisa muito comum você me paga primeiro, eu te entrego depois. O nome disso é prestação de serviço. Né? Mas as pessoas hoje elas querem, por exemplo, eu quero crescer de cargo. Então, primeiro você me paga todos os salários e as condições desse cargo e depois eu entrego o trabalho do meu crescimento, sabe? Então, hoje existe uma inversão de valores muito grande que eu queria pontuar e queria trazer isso também. Exatamente. E é importante da gente discutir isso não só a nível do colaborador, como do dono da empresa, mas também de uma maneira geral. Então, pessoal, se você está aqui e esse tema te interessa, já vai deixando o seu like, vai deixando aqui também o seu comentário, a sua dúvida e principalmente, se você é colaborador, manda esse episódio para o seu patrão. E se você é dono de uma empresa, mande para os seus funcionários, que eu tenho certeza que vai ser de muito valor, e mande para outros empresários também, né, Vini? Então vamos lá. O que você trouxe para a gente? Qual que é a dinâmica de hoje? A dinâmica de hoje é justamente estabelecer alguns parâmetros. Por exemplo, a gente sabe que relacionado a esse tema está muito relacionado, por exemplo, a reconhecimento dos colaboradores, né? Das lideranças com relação aos seus subordinados. A gente sabe que isso tem um papel importante no desenvolvimento das atividades, né? No engajamento do pessoal em si. Total. Então a gente vai entender como é que isso tem relevância dentro desse cenário e principalmente entender quais são os problemas que levam o colaborador, por exemplo, querer antes o que ele vai receber do que ele entregar. Né? A gente vai entender, vai chegar nesse caminho para entender por que isso acontece e principalmente como sair dessa situação, né? Perfeito. Ter uma equipe que entregue resultados para que depois venham os benefícios. Porque, por exemplo, não dá para me te entregar aquilo que eu ainda não tenho, né? Exatamente. É aquela história, né? Primeiro você me torna piloto de avião, depois eu vou aprender a andar. Exatamente, né? Então, você trouxe um exemplo aí que eu acho super relevante. Porque é o seguinte, hoje as pessoas elas querem ter habilitação antes de aprender a dirigir. Hoje, as pessoas elas agem dessa maneira. Então, por exemplo, isso já aconteceu algumas vezes, né? De eu receber, por exemplo, prospecção de vendas de serviço de uma pessoa querendo me prometer algo da qual ela não tem resultado, ela não vive daquilo, sabe? Então, certa vez, eu até fui muito gentil com um rapaz que foi lá, te ensino a ganhar 100 mil seguidores, não sei o quê, e me mandou um bocado de mensagem. Fui lá, o Instagram do cara ele tinha 200 seguidores. Eu falei, cara, vamos lá. Você vive o que você vende? É porque eu tô começando agora e tal. Eu falei, pô, então vamos lá, cara. Você primeiro tem que viver, primeiro você tem que ter resultado, você tem que fazer a coisa acontecer primeiro e tal. Então hoje eu vejo muito disso na cabeça do colaborador, principalmente dessa galera mais jovem que chega dentro da empresa e, cara, ela já chega com um ego muito grande e com uma fragilidade muito grande também, da qual o dono da empresa nem pode dar um feedback negativo porque essa pessoa talvez não aguente. Sim. Então, a pessoa chega cheia de marra, porque eu faço e aconteço, e quando o dono da empresa passa uma responsabilidade para essa pessoa que ela não consegue entregar, ela começa a soltar um bocado de desculpas. Porque isso, porque aquilo, porque meu cachorro, porque minha avó, porque não sei o quê. Mas, na verdade, é porque ela não está pronta. E eu falo sem medo nenhum de dizer, essa pessoa não tem as competências necessárias para fazer determinada atividade naquele momento. E tá tudo bem. Tá tudo bem. O pior de tudo é você mentir sobre algo que você não sabe, que você não faz, para você, por exemplo, ganhar uma vaga de trabalho,
para você entrar para uma empresa, para você fazer diversas exigências das quais você não consegue entregar. Entendeu? Exatamente. Então, esse ponto, para mim, é um dos principais pontos que grandes empresas hoje, né, e principalmente o que eu mais vejo. Hoje eu estava conversando com uma pessoa no Instagram e ele me falou, cara, eu tenho assim, hoje para fazer gestão na minha empresa, até que dá para ir, mas na parte operacional eu tenho muita dificuldade. Por quê? Porque as pessoas, elas não querem ter paciência de aprender, elas não querem estudar, elas não querem correr atrás. E isso prejudica muito o processo. E aí prejudica muito a empresa, prejudica muito o dono, e por aí vai. O pessoal, como o ser humano como um todo, ele tá muito apressado, né? Demais, demais. Aí você tocou num ponto, por exemplo, tem vários pontos que eu gostaria de abordar com relação à sua última fala. Mas vamos lá. Por exemplo, você trouxe um ponto que os colaboradores que buscam, tipo, ter uma estabilidade financeira, ter um bom salário, se vier com o benefício da empresa, alimentação, transporte, ótimo, maravilha. Férias, tudo regularizado, tudo certinho, 13º. Quer a estabilidade, por exemplo, muitas pessoas querem a estabilidade como o CLT quer garantias, tem. Né? Exatamente. Garantias. Pronto. Maravilha. Mas elas têm a dificuldade, por exemplo, de às vezes entregar... Você trouxe exemplo de que às vezes a pessoa vai lá e coloca inglês avançado no currículo. Sim. Aí o dono da empresa, o chefe de RH que está analisando, né, vai lá e contrata a pessoa só porque ela tem inglês avançado no currículo. Aí deveria ser demitido os dois. O chefe de RH por não ter testado e a pessoa que mentiu teste, no né? currículo. Não dá para levar em consideração tudo que está no currículo. Sim. Né? Até porque currículo é uma folha de papel, onde a pessoa pode ter toda a experiência que está ali, mas também ela pode ter toda a experiência, por exemplo. Eu passei 3 meses como executivo da empresa. Coloquei ali que eu fui executivo de uma tal empresa. Mas eu tenho uma aptidão para exercer esse cargo de executivo em outra empresa, então tudo tem que ser testado. Mas esse não é o ponto. Por exemplo, você trouxe o lado do colaborador que quer ter os seus direitos garantidos, quer tudo certinho, um emprego com estabilidade, tudo pronto. E esse mesmo colaborador, ele não tem, por exemplo, a paciência de sentar, estudar, aprender e entender que para ele chegar nesse nível, leva um tempo. Sim. A gente falou das questões ociosas. Mas do lado do empregador também é assim, às vezes, né? Porque, por exemplo, ele contrata alguém, mas ele já quer que o cara entregue resultado amanhã, mesmo chegando na empresa hoje. Sim. Tem esse lado também, né? Sim, sim. Mas outro ponto que eu queria falar para você, com você, é daí, por exemplo, que vem a questão do que sai, aquela empresa tem um ambiente tóxico, por exemplo. Vamos lá. Eu acho que isso tá muito mais ligado a uma falta de alinhamento de expectativa do que qualquer outra coisa. Você trouxe o fato de que a pessoa ela não quer demorar para se desenvolver para poder fazer algo. Então, imagina que essa pessoa ela se auto-intitula, por exemplo, um gestor de tráfego. Vou pegar um exemplo. Ela se auto-intitula um especialista em tráfego pago, em gestão de tráfego e tal. Esse cara foi lá e fez 2 cursos e sabe fazer minimamente uma campanha. Sim. Mas ele não sabe fazer otimização, ele não sabe fazer análise, ele não sabe fazer traqueamento, ele não sabe otimizar uma campanha, não sabe otimizar um criativo, não sabe fazer uma copy, não entende dos indicadores que o gerenciador de anúncios traz ali, ele sabe fazer uma campanha e beleza. Ele basicamente aprendeu o mínimo Legal. Que está no YouTube, Exatamente. Então, aí o que ele fez? Ele foi lá e conseguiu convencer um empresário de que o empresário poderia pagar R$2.000 por mês para ele, porque ele é muito bom no que ele faz. Sim. Automaticamente, na cabeça do empresário, ele cria uma expectativa muito grande de resultados, de possíveis resultados que ele vai ter. Aí o que acontece? Na primeira campanha de vendas que essa pessoa faz, dá merda. Por que dá merda? Porque ele vai fazer algo da qual ela não conhece, da qual ela não tem um total domínio. E principalmente, se for um investimento muito alto de mídia, ela vai ter medo de mexer e tal. E o dono da empresa ele vai querer resultado rápido. Sim. Nos 2 primeiros dias que aquela campanha rodar e não der resultado, ele já vai começar a cobrar. E aí o que aconteceu? Não gerou lead, não teve venda. E aí o que está acontecendo? Por que não está chegando gente? Por que eu não estou recebendo mensagem? Por que não tem gente interessada?
Por que não tá tendo venda? E aí? E aí o cara não sabe o que fazer. Uhum. Aí sabe o que acontece? O dono da empresa se frustra, ele vai dizer que gastou dinheiro à toa, ele vai dizer que isso não funciona para o negócio dele, ele vai dizer que isso não é para ele, que ele foi enganado e que isso não funciona no negócio dele, vai demitir a pessoa. Sim. A pessoa vai ficar frustrada porque ela mal começou e ela já foi desligada. Sim. Aí vai dizer, porque o cara não tem paciência, porque o patrão não sei o quê. Cara, se tu chega como bambambam, tu tem que provar, velho. Você entendeu? Se você tá chegando, por exemplo, nós falamos aqui, né, nós entregamos um método de gestão empresarial que devolve o lucro para a empresa e traz liberdade para o dono da empresa em 90 dias. Sim. Mas por que a gente faz isso? Porque comprovadamente nós já validamos isso que num período de 90 dias a gente consegue entregar. Entendeu? Sim. Então, qual que é o ponto? Eu não vou chegar para a pessoa e vou dizer, eu te devolvo o lucro da tua empresa em 30 dias e tu não vai precisar mais pisar os pés na empresa. Por quê? Porque a gente consegue isso em 90, não em 30. Você entendeu? Então, há um alinhamento de expectativas da coisa. Então, quando a pessoa ela não tem esse alinhamento, ela não tem essa clareza, e aí vem da falta de verdade, de compromisso com a verdade, e da humildade de saber quem você é, de onde você está no momento, sim, a coisa não funciona. E aí há uma série de frustrações. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas elas querem o quê? Cada vez mais as melhores oportunidades. Eu já recebi currículo de gente de 18 anos, 17 anos aqui, que era currículo que só faltou ter MBA em Business School, Harvard Business School. Sabe, as pessoas usam o chat GPT para construir um currículo, a coisa mais linda do mundo, e eu bato o olho e falo, cara, isso daqui eu já sei que é verdade. É marmelada, groselha, você entendeu? Então, as pessoas hoje elas não têm paciência e principalmente elas não têm compromisso para entender quem elas são de verdade. Quais as competências que ela tem. Porque hoje, na maioria dos casos, as pessoas elas vivem do mundo dela a partir do quarto dela, né? A maioria das pessoas hoje é assim. Então, por exemplo, no mundo da música o pessoal fala muito isso, né? Que é guitarrista de quarto. E guitarrista de quarto é diferente de um guitarrista de palco. Quando você tá de frente de 20 mil pessoas ali olhando... tem uma diferença. E aí você tem que tocar um negócio... Nunca toquei guitarra, mas eu acho que tem uma diferença. Eu, como músico, eu posso dizer... Uma coisa é você tocar uma música difícil no seu quarto, quando a única expectativa é a sua própria expectativa de fazer corretamente. Sim. É diferente de você estar de frente de 20 mil pessoas e aquelas 20 mil pessoas têm a expectativa de você fazer certo. Aí é 20 mil pessoas e uma, né? Porque você junta de todo mundo ali e a sua. Então, a pressão é totalmente diferente. E você sabe que você vai errar. Então, é onde você vê a coisa, na prática, sendo diferente da teoria. Então, as pessoas elas se acham boas até a página 2. A partir do momento que ela pisa o pé na água, fala assim, deixa eu nadar, e ela bate o braço e ela começa a afundar, ela fala, opa, não sei nadar. Você entendeu? Então, aqui é o que está... toda a diferença da coisa. Começa do alinhamento expectativo, mas muito da verdade. Principalmente a sua verdade, né? É entender de fato onde é que você tá. E eu vou corrigir, né? Nem da verdade, é da humildade. Da humildade, não deixar o meu ego falar mais do que eu. Por exemplo, eu sou um consultor empresarial, eu ajudo donos de micro, pequenas, médias empresas. Mas, cara, eu não me comparo, eu não posso chegar e me comparar com grandes nomes do mercado já extremamente famosos, donos de carro de luxo, de mansões de luxo, etc. Por quê? Porque eu não sou essa pessoa. Sim. Eu tenho as ferramentas para ajudar o meu cliente. Você entendeu? Só que eu sei quem eu sou e eu sei onde eu estou no momento. Então, eu não posso vender uma falsa sensação de uma coisa para uma pessoa da qual eu não vivo. Porque ela vai olhar e vai dizer, pô, chegou aqui todo cheio de marra, não sei o quê, botou uma banca e no meio pro fim não é isso. Você entendeu? Então, principalmente a humildade de você saber quem você é e onde você está no momento. Sim. Entendeu? Isso também vale pro outro lado, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente vê pessoas que, você tocou em um ponto muito importante. Fulano é dono de um negócio, mas não tem um super carro. Sim. Não tem uma super casa. Sim. Será que esse cara é bom mesmo?
Sim. Será que ele entrega o resultado? Será que ele tem Sim, capacidade de entregar o resultado? Porque, por exemplo, as pessoas avaliam... Eu tava vendo um corte do Ryan Santos onde faz sentido, né? Uhum. As pessoas avaliam em certas... tem certas profissões em que você, de fato, a pessoa precisa mostrar, tipo, coisas conquistadas para que o olhar, a percepção dos outros seja de que, pô, aquela pessoa conseguiu um bem de valor, uma casa, um carro. Então, tipo, ela é boa de fato. Porque ela mostrou ser... As pessoas são medidas por aquilo que elas conquistam, né? Exatamente. Só que o ponto é que nem todo mundo mostra, né? Exatamente. Aí, tipo assim, a pessoa também tem que saber identificar o profissional além dos bens que ele possui, né? A capacidade técnica dele entregar o resultado. Seja um advogado, um consultor, seja um contador, enfim. A pessoa, de fato, ela tem que ser medida pelaquela capacidade que ela tem, não pelos bens. Que, por exemplo, tem gente que gosta de ostentar e tem gente que não. Sim. Então, sim. Se você for só por essa régua de olhar o que a pessoa tem, você vai descartar muito profissional bom. Sim, né? sim, total. Isso vale, por exemplo, para colaborador, na hora que for contratar, porque, por exemplo, tem gente que vai fazer mais alarde de fato, dizendo, pô, já trabalhei em vários lugares, eu fiz várias coisas e tal, e tem gente que é mais tímido, por exemplo. Tem funcionário bom que se acanha na hora da entrevista. Uhum. Vai fazer uma entrevista com alguém e fica meio tímido, Fica receoso. nervoso, sim. Só responde se você perguntar alguma coisa. E tem gente que já tagarela... Que é bem desenrolado. Exatamente, faz parte, né? Então, tipo, criar mecanismos para você identificar potencial nesses dois lados. Tanto medir a capacidade técnica de alguém que já tem resultado, mas, pô, ela teve resultados com outras pessoas. Será que na minha realidade ela vai conseguir entregar? Sim. Esse é um ponto. Certa vez, uma pessoa veio fazer entrevista aqui, você sabe quem é. Uma pessoa veio fazer entrevista aqui e ela saiu muito bem na entrevista. Mas muito bem. Ela saiu tão bem na entrevista. Não é que ela saiu tão bem, é que ela conseguia falar exatamente tudo que eu queria ouvir. Que eu falei pra ela, eu falei, olha, cuidado. Cuidado porque você tá criando uma expectativa em mim. E assim, ó, se realmente você não for isso que você tá me dizendo, que você tá me mostrando ser, vai ser uma frustração muito grande pra mim. Então, realmente você é tudo isso? Você realmente já fez tudo isso? Você realmente tem essas habilidades? Tenho, tal, não sei o quê, vou fazer, vou acontecer. Cara, não ficou 2 dias aqui. Uhum. Não ficou 2 dias. Por quê? Porque a minha frustração foi muito maior. Por quê? Porque a pessoa ela não estava alinhado com o que ela comunicava. Sim. Você entendeu? Ela vendeu uma coisa e te entregou outra. Exatamente. Então, isso traz um problema muito grande. Mas vamos falar de reconhecimento? Vamos falar de reconhecimento. Vamos, com certeza, exatamente. Primeiro de tudo, né, eu queria que a gente já começou esse podcast falando sobre o papel do reconhecimento na produtividade da equipe e tal, mas antes de tudo eu queria que você estabelecesse o que realmente é reconhecimento dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Vamos lá. Eu é que vou te perguntar. Vinícius, como que você se sente reconhecido dentro de uma empresa? Pode ser aqui, pode ser dentro de qualquer outra empresa que você tenha trabalhado. O que para você é reconhecimento? Reconhecimento reconhecimento é algo... Por exemplo, você já tinha me feito essa pergunta antes da gente começar aqui. Eu falei que eu ia jogar pra cima de você. Exatamente, mas aí eu fiquei pensando, reconhecimento não é algo que pode ser definido de uma forma tão simples assim. Porque, por exemplo, eu enxergo que reconhecimento vem... reconhecimento pode vir, de fato, faz parte do reconhecimento. Teu chefe te elogiar, o teu supervisor te elogiar, o teu cliente te elogiar pelo um bom trabalho. Isso já é reconhecimento. Só que reconhecimento também, não dá pra dizer que, por exemplo, a gente tem uma relação profissional de trabalho. Certo. Eu não posso dizer pra você que, financeiramente eu não considero um reconhecimento. Ou eu só considero um reconhecimento a parte financeira. Se for financeiro. Exatamente. Porque
o financeiro faz parte do ambiente em que a gente está inserido, que é o de Certo. trabalho. Sim. Só que vem também o elogio do chefe, uma orientação, um feedback bacana, isso também já é reconhecimento. Você vai, por exemplo, para a parte de escola, faculdade. O reconhecimento por você ser um bom aluno, o professor pode falar, você é um bom aluno, com palavras, com gestos. Mas parte do reconhecimento de forma tão importante é a questão das notas. Da nota Uma que ele boa tira. avaliação, exatamente. Aham. Isso faz parte do pacote. Então, tipo Certo. assim, reconhecimento não é algo que é feito só apenas através de palavras ou de gestos, mas também tem a compensação financeira que é algo que não dá para dissociar. Então, tipo, o reconhecimento para mim é algo mútuo não, que pode vir de várias vertentes, de vários lados. Tanto a questão de elogio, de palavras, quanto questão financeira também. Às vezes você entrega um projeto ali específico, você é recompensado financeiramente sobre isso. Isso também é reconhecimento. Então, reconhecimento não é algo, por exemplo, às vezes tão simples de fazer, de definir, mas para mim reconhecimento é isso. Pode vir de vários lados, de várias formas diferentes. Às vezes até com um presente, tipo um objeto, algo nesse sentido. Enfim. Legal. Vamos lá. Um ponto muito importante sobre o reconhecimento é: as pessoas elas confundem o reconhecimento com, muitas vezes, e aí eu vou falar de donos de empresa, muitas vezes eles confundem o reconhecimento com solidão. Sabe por quê? Porque muitas vezes um dono de uma empresa reconhece um colaborador não pelo resultado e pelo desempenho dele, mas porque ele é um cara legal, porque é uma pessoa amigo que sentou ali e perguntou se você está bem. Entendeu? Então, eu já trago situações aqui que são totalmente atípicas. E reconhecimento está 100% ligado à performance. Vou te fazer uma pergunta. Vamos supor que você é um vendedor. Sim. Certo? Vamos dizer que você é um pré-vendedor. E você tem um objetivo de agendar 10 reuniões para mim por dia. Aí você foi lá e atingiu 10 reuniões num dia. O que eu deveria fazer? Você acha que eu deveria te reconhecer, te parabenizar por ter atingido as 10 reuniões? Sim ou não? Eu acho que se você fizesse o reconhecimento e a parabenização, acho que não seria, tipo assim, é ruim, porque eu obtive êxito na meta que foi estabelecida, que Calma. era 10. Se eu não faço, o reconhecimento seria ruim. Certo? Na sua visão. Não, na minha visão não. Porque, tipo, era a meta que eu tinha a ser batida. Você me elogiar, por exemplo, faz parte do pacote. Tipo, eu vou encarar como algo normal. Eu deveria ou não deveria te elogiar se você fosse lá e agendasse as 10 reuniões. Ponto. Só isso. Eu deveria ou não deveria? Deveria. Eu deveria. Dá os parabéns. Por quê? Porque a meta foi estabelecida e foi batida. Ok. Mas essa não era 100% de aproveitamento. Mas entendeu? essa não era a sua obrigação? Sim. Então por que eu vou te elogiar por algo que é tua obrigação de fazer? A educação, né, pô? É minimamente. É sua obrigação. Você entende hoje, você entende o porquê as pessoas elas estão desse jeito? Porque elas acham que a obrigação não é obrigação mais. Você entendeu? Você acabou de me dizer. Você ficaria chateado se eu não te elogiasse agora. Agora, se você chega pra mim e fala: Marcos, eu tinha 10 reuniões pra agendar. Eu agendei 12. Aí eu ia dizer: uau. Fez mais Cara, que a meta. Fez mais que o mínimo, por exemplo. Sensacional. Obrigado, Vini. Incrível isso daí. Sim. Aí sim. Por quê? Porque você está transcendendo, você está gerando muito mais do que aquilo que foi proposto a você. Entendeu? Sim. Então, as pessoas, elas confundem o reconhecimento, com obrigação. O que eu quero dizer com isso? A obrigação não é mais obrigação. Mas o mínimo que é feito é exigido
um reconhecimento. Ou seja, você fez o mínimo, o básico, o que era da tua obrigação de ser feito. E aí eu tenho que te reconhecer porque você fez o que você deveria fazer. Uhum. Você entende? Sim. Então, isso não gera resultado efetivo. O que você cria? Você cria pessoas que vão reclamar sempre de tudo, que vão fazer corpo mole com tudo. Você acha que fazendo as 10 ligações, os 10 agendamentos de reunião, eu deveria te dar um bônus por isso, uma comissão? Se isso tivesse sido acordado antes, sim. Não foi isso que eu te perguntei. Não, propriamente por dar, não. Porque essa compensação já vem de outras formas. Não. Era a sua obrigação gerar as 10 reuniões, certo? Sim. Esse é o seu trabalho, não é? Sim. Por que eu tenho que te dar uma comissão sobre algo que é o seu trabalho fazer? Não, você não precisa. Você poderia entendeu? dar uma comissão se fizesse a mais. Aí você vai lá e gera 12. Aí, beleza. 15. Você fez mais do que era Você entendeu? o mínimo. Beleza? Você se esforçou mais. Então aí a coisa acontece. Sim. Agora, o grande ponto tá aí. As pessoas, elas querem palco, as pessoas querem reconhecimento, querem mérito, só por fazer o que elas têm obrigação de fazer. Você tá entendendo? Sim. Então, aqui é o ponto central da coisa. Hoje em dia, as pessoas usam reconhecimento da maneira errada. O empresário usa reconhecimento como injeção de motivação para fazer o funcionário trabalhar. Ah, tu tem a meta de 10... no dia que você foi contratado para agendar 10 reuniões por dia para mim. Sim. Mas aí você agenda 5, 6. Aí o que eu falo? Se tu agendar 10, eu te dou R$200 a mais. Aí tu começa a agendar as 10. Por quê? Porque você teve um incentivo, certo? Sim. Só que você foi contratado para agendar 10. Então as pessoas, elas usam o reconhecimento de maneira errada para te fazer gerar o resultado que é a tua obrigação. Então aí eu te pergunto, se tu foi contratado para agendar 10 reuniões para mim e você não gera as 10 reuniões, olha que coisa louca. Se você gera as 10 reuniões para mim, você quer reconhecimento, Sim. certo? E se você gera 7, eu posso te demitir? Pode. Pode? Pode. Porque eu não estou cumprindo Porque com você não aquilo está... que foi estabelecido Você no não momento da está contratação. gerando os resultados Sim. que foram acordados. Uma coisa é... Você entendeu agora? Uma coisa, por exemplo, é eu ser contratado para fazer 10, não fazer as 10. Por exemplo, eu ser contratado para fazer as 10 todo dia, que é o que eu fui contratado para fazer. E você, porventura, chegar e, parabéns, você tá fazendo o trabalho exatamente como é para fazer. Isso aí, não é ruim esse reconhecimento. Não é. De boa. Agora, Mas também não pode ser um reconhecimento que é obrigatório. Não, tranquilo. Não é obrigatório. Eu não sou obrigado a te reconhecer Sim, por algo que sim. é a tua obrigação de fazer. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Agora, por exemplo, uma situação diferente quando você contrata a pessoa exatamente como você disse. Ah, fulano tem que fazer 10, só que ele só faz 7. Então, eu não vou demitir aquela pessoa. Ao invés de fazer isso, eu vou dar mais dinheiro para ele fazer o trabalho que era para ele ter feito Que era antes. pra ele, exatamente, aí que tá o Isso ponto. é que tá errado. Aí agora vamos para outra situação. Imagina que você não agenda as 10 reuniões, você agenda 12, 13. E eu não faço nenhum tipo de reconhecimento, nem te dou nenhum tipo de bônus. Você pode pedir demissão da empresa e sair e buscar outra oportunidade melhor? Pode. Deve. Pode. Por quê? Porque você está gerando um resultado muito maior do que aquele que foi exigido para você e você não está sendo valorizado. Detalhe, isso Você a gente está entendeu? falando sobre um caso isolado de um colaborador. Mas estenda isso, por Exatamente. exemplo, eu tô me matando e fazendo 12 quando na verdade eu precisaria fazer 10. E tem fulano que tá mais velho que eu aqui que só faz 6 e é elogiado. Exatamente. Tem esses pontos também. Então, né? qual que é o... Pronto, aí você tocou numa ferida importante. Porque as pessoas usam reconhecimento como motivação e dá nisso daí. Quem tá fazendo 10, 12
O dono da empresa fala, não, deixa ele lá, ele tá fazendo o Ele já trabalho tá dele, produzindo bem, tá deixa tudo lá. certo. Aí ele tá o quê? Mimando quem não gera resultado. Porque esse cara aqui... Porque ele quer que gere resultado, mas não tá gerando resultado. Cara, não tá gerando resultado, demite. O caso mais extremo é demitir, mas treina a pessoa, faz um PDI, faz um plano de desenvolvimento dessa pessoa, faz um alinhamento. Passou o período, o prazo, não deu resultado, demite, corta. Essa é uma visão errada, Entendeu? porque, por exemplo, a pessoa, vamos dizer que ela é contratada, por exemplo, por uma empresa para ganhar mais de um salário em uma determinada região que, por exemplo, só paga um salário à média das empresas, paga só um salário. Ela, por ser, por exemplo, por ter uma função específica lá, por exemplo, dentro de uma empresa, ela vai lá e é contratada para ganhar mais de um salário. Com todas as questões de salário base, benefícios, tudo certinho, vale alimentação, cartão, enfim, etc. Vários benefícios. Ela ganha na média, na soma mais do que um salário. Só que ela não cumpre o trabalho dela de fato. Ela não faz, por exemplo, as 10 reuniões, os 10 agendamentos. Certo. O erro do dono da empresa é achar que, por exemplo, essa pessoa que já foi contratada para ganhar um salário a mais do que a média da cidade, achar que vai consertar essa improdutividade dando mais dinheiro. Por exemplo, ela tá premiando um funcionário que está sendo incompetente. Então, ela tá prejudicando o bolso da empresa. Sim. E premiando uma pessoa que está prejudicando o bolso da empresa. Exatamente. Então, até que ponto vale você manter uma pessoa que não gera resultado para você? Uma pessoa que faz corpo mole, uma pessoa que não bate meta. Ninguém quer uma pessoa assim dentro da empresa. Sim. Você entende? Então, o ponto aqui que a gente está discutindo ele é extremamente relevante. E as pessoas confundem as coisas. Entendeu? Exatamente. Nesse ponto de confundir as coisas, né? Eu queria te perguntar, por exemplo, se você enxerga aqui reconhecimento por parte de alguns donos de empresa eles encaram como passar a mão na cabeça do funcionário? Passar a mão na cabeça de quem? Do funcionário. Por exemplo, reconhecer é passar... não reconheço não, porque reconhecer acho que é passar a mão na cabeça de fulano. Tipo, vai acomodar o meu funcionário. Entendi. Eu não vou fazer isso não. Ou, por exemplo, eles acham, sei lá, eles trocam, por exemplo, as seguras. A gente falou, por exemplo, de que reconhecimento pode vir de várias formas. Pode vir com um presente, pode vir com uma bonificação financeira, pode vir apenas com um elogio, cumprindo o seu trabalho, enfim. Elas, por exemplo, encaram um benefício. Eu vou te dar só uma compensação financeira aqui, mas não vai ser nada além disso. Eu vou continuar te tratando mal, a empresa vai continuar com o ambiente ruim e é isso. Vamos lá. Em muitos casos, reconhecimento é passar a mão na cabeça. E aí, o reconhecimento, na maioria dos casos, quando o dono da empresa ele não sabe fazer do jeito certo, ele, ao invés dele estar reconhecendo o colaborador, ele está criando um problema. Sabe por quê? Porque se você não tomar cuidado com a forma com que você faz o reconhecimento, e principalmente de elementos que nós estamos falando aqui, você vai gerar um problema muito sério com o seu colaborador. Por quê? Porque você vai criar uma pessoa preguiçosa. Você vai reconhecer um colaborador? Pensa comigo. É um colaborador que foi lá e, sei lá, por algum motivo você quis fazer um reconhecimento daquela pessoa. Sim. Aí, o que passou na cabeça dele? Oxe, agora eu tô feito. Agora eu tô bem. Agora eu posso fazer o que eu quiser, que meu patrão gosta de mim. Tô bem com o chefe, hein? Tô bem com o chefe. Aí o que acontece? A pessoa infla o ego, a pessoa senta na zona de conforto, ela começa a não entregar o que ela entregava, ela começa a não se dedicar como ela se dedicava. Por quê? Porque ela acha na cabeça dela que agora ela conquistou o chefe pro lado dela. E que agora ela pode fazer o que ela quiser. Você entende? Então, quando o reconhecimento ele não vem do processo que, de fato, a pessoa, da meritocracia, você está criando um problema gigantesco dentro da sua empresa. Por quê? Porque reconhecimento é sinônimo de meritocracia. Eu não posso reconhecer uma pessoa
para motivar ela. Você motiva ela de outra forma. Chega pra pessoa, sente, e aí, como é que tá? Cara, ó, você não tá conseguindo, ainda não tá dando certo, mas eu acredito em você. Eu confio em você, sei que vai dar certo. Você tá motivando, é diferente de você, sei lá, pegar o mínimo possível que essa pessoa fez. A pessoa chegou no horário e fazer, opa, parabéns fulano, porra, isso aí, chegou no horário, porra, isso é incrível, aí, tá vendo? Fulano chegou no horário, velho, é maluquice isso, velho. Você vai construir na cabeça da pessoa uma coisa que ela não é. Você entendeu? Sim. Então, você tá... Reconhecimento é sinônimo de meritocracia, velho. O reconhecimento só pode e deve vir atrelado do mérito de conquistar algo. Reconhecimento é conquistado. Em hipótese nenhuma, o dono de uma empresa pode gerar qualquer tipo de reconhecimento, seja financeiro, seja emocional, qualquer tipo de reconhecimento para um colaborador, sem que esse reconhecimento tenha mérito, sem que de fato o colaborador tenha lutado para isso. Você entendeu? Sim. Por quê? Porque isso cria na cabeça da pessoa um ego e uma zona de conforto gigante que essa pessoa vai parar de gerar resultado. E aí nesse dia você perdeu um colaborador. E sem, você tá falando aí que, por exemplo, se vier o reconhecimento sem a entrega de resultado, você perde um colaborador. Uhum. Mas isso também pode acontecer quando vem o reconhecimento pós entrega de resultado, né? Que, por exemplo, ele também pode ficar com o ego inflado. Ah, ele tá produzindo bem e o chefe começou ali a reconhecer que ele de fato tá produzindo bem. Sim. Tipo, isso pode subir na cabeça dele, que, pô, Sim. eu já domino o que eu faço, então eu não preciso me dedicar 100% mais. Eu não preciso, por exemplo, estudar, não preciso chegar tão mais cedo assim, porque quando eu tô lá eu entrego. Vamos lá. Você já viu como é que se treina um cachorro? Algumas vezes, sim. Beleza. Na maioria, esmagadora maioria dos casos, o cachorro ele recebe um reconhecimento, que é um petisco, Sim. Tem sempre um agradinho ali. quando ele faz algo certo. Entendeu? Imagina que quando você faz um reconhecimento por mérito para um colaborador, você está fazendo a mesma coisa que um adestrador faz com um cachorro. Por quê? Se a pessoa se deixar levar pelo ego, da primeira vez que ela fizer errado, ou que ela deixar o ego falar mais alto, ou ela deixar a zona de conforto falar mais alto, ela vai receber uma chamada. E da mesma maneira, quando você é reconhecido pelo mérito, existe um gatilho mental que é uma condicionante na cabeça da pessoa. Você está recebendo um reconhecimento porque você fez algo grandioso. Sim. Quer ser reconhecido? Continue fazendo o que você está fazendo. E é muito importante essa responsabilidade do dono da empresa de deixar claro, cara, parabéns, você está recebendo isso aqui porque você foi lá e fez isso, isso e isso. Pô, mérito seu de ter batido essa meta, de ter entregado muito mais, de ter feito isso, isso e isso. Sim. Entendeu? Do que pura e simplesmente você bajular a pessoa, puxar o saco, ou, sei lá, de alguma maneira fazer essa pessoa se sentir acima das outras. E não é esse o ponto. Exatamente. Você entendeu? Sim. Então, o reconhecimento, ele vem muito dessa parte. Ele está 100% atrelado, alinhado com a meritocracia. Perfeito. Aí eu vou fazer uma pergunta para os donos de empresa que estão em casa assistindo a gente agora nessa live. E aí a minha pergunta é: você, dono e dona de empresa, vocês cometem esse erro? Vocês estão cometendo esse erro de valorizar, de reconhecer funcionários não pela meritocracia, mas como uma, vamos dizer assim, uma forma de tentar motivar ele a fazer o que precisa ser feito? Exatamente. Essa é uma pergunta que fica, né? Exatamente. Se eles já tentaram, por exemplo, incentivar financeiramente alguém que não estava rendendo o mínimo. Sim.
Total. na tentativa de fazer aquela pessoa entregar Total. o que ela precisava. Total. Eu queria te perguntar qual que é a diferença entre pagar salário e reconhecer o esforço. Bom, pagar o salário, você está pagando por algo que previamente foi acordado para que seja entregue. Sim. E quando a gente fala de reconhecer o esforço, a gente está falando de valorizar a entrega daquela pessoa que se dedicou a entregar muito mais do que foi exigida dela. Sim. Então, vou dar um exemplo. Você contrata um colaborador para que ele trabalhe para você das 8 ao meio-dia, das 14 às 18. Mas ele é um cara que ele chega às 7h40, sai ao meio-dia, aí volta às 14, às vezes às 13h45 e sai às 7, Sim. sai às 7h30, porque ele não sai antes de entregar tudo que ele tem para entregar no dia. Esse cara merece reconhecimento, sim ou não? Merece. Merece reconhecimento? Merece. De que forma você reconheceria essa pessoa? Eu reconheceria de várias maneiras possíveis, por Como? exemplo. Com palavras, acho que é o mínimo, né? Tipo assim, é o primeiro reconhecimento que deve existir. Uhum. Palavras. Fulano, você tá fazendo... Tô vendo sua dedicação e tal. Às vezes você fica aqui mais do horário. Pô, parabéns, obrigado. Continua assim. Esse tipo de reconhecimento. Acho que o segundo reconhecimento pode ser, por exemplo, financeiro. A depender, por exemplo, do trabalho. Às vezes ele está em um projeto específico, ele está se dedicando para aquilo. Aí o projeto é entregue, rendeu algum fruto financeiro para a empresa. Pô, Sim. vai lá e dá uma parte para ele. Ó, isso aqui, ó, parte do pagamento que a gente recebeu, eu tô te dando como um gesto de bonificação pelo teu esforço, pelo teu empenho. Outro tipo de reconhecimento que esse colaborador merece, por exemplo, cara, você tá trabalhando demais, você tá se dedicando. Amanhã você pode chegar um pouquinho mais tarde. Você pode sair um pouco mais cedo. Vamos combinar aqui para uma sexta-feira você não vir, aí você pega o final de semana e já emenda. Algo nesse sentido. Eu acho que pode ser por aí esse tipo de reconhecimento, entendeu? Então, você tá vendo que isso está atrelado à meritocracia. Exatamente. De fazer mais do que aquilo que foi exigido. Entregou. Ele entregou mais resultado do que aquele que foi... Ele trabalhou para ter essas regalias, por exemplo. Exatamente. Ele trabalhou pra Então, ter essa é a diferença de você... O que acontece? Uma pessoa que... Não estou dizendo que necessariamente... O Thales Gomes falou sobre isso certa vez e eu concordo muito com ele. Uma pessoa que ela só se importa em chegar no horário e sair do horário. Muitas vezes ela nem chega no horário, ela chega atrasada. Mas ela sai no horário. Sim. E ela não se importa com os resultados que ela está construindo. Ela não se importa com as metas e os objetivos dela. Ela só está ali trocando a hora dela pelo salário dela. Sim. É uma pessoa que nunca vai passar, por exemplo, talvez de um salário mínimo. É uma pessoa que nunca vai passar para ganhar um bônus. É uma pessoa que nunca vai passar para conquistar nada. Por quê? Porque é uma pessoa que ela não faz nada além e muitas vezes não faz nem aquilo do qual ela foi contratada para fazer. Você entende? Então, a diferença do salário para um reconhecimento, para uma bonificação, tá aí. É entregar mais, é fazer mais. Exatamente. É não fazer cara feia, não botar dificuldade. Você entendeu? Então, isso gera reconhecimento. É mérito, é conquista. Você está se doando, está se entregando para gerar resultado e, consequentemente, você é reconhecido com parte desse resultado que você entrega. Perfeito. Você entende? Sim. Então, essa é a diferença. A pessoa fala, mas a empresa tem tanto lucro, não sei o quê. É mérito da empresa. Agora, e você? O que você está fazendo a mais para merecer mais? Porque eu tenho 5 anos de casa. Se tu tem 5 anos de casa e tu nunca passou de onde tu tá, talvez você merecesse Acho que o problema não tá na empresa, né? Você merecesse uma promoção.
ser promovido para o mercado de trabalho. Opa. Você entendeu? Sim. Então, o ponto tá aí. Empresa nenhuma que a gente é acomodada, empresa nenhuma que a gente é preguiçosa, empresa nenhuma que é pessoas que não se dedicam e não correm atrás. E dono de empresa que fica usando reconhecimento, não sei o que, bônusinho para motivar colaborador, é fraquíssimo. É muito mais incompetente do que o próprio colaborador que não tem competência de bater as próprias metas. Sim, sim. Isso mostra até uma lacuna. É duro. É Sim, duro de sim, ouvir. Sim. Mas é real? Exatamente. Isso mostra até uma lacuna, por exemplo, na formação de como você... Na sua formação como líder, por exemplo, né? Uhum. Se você não consegue identificar esses pontos de reconhecimento, de engajamento da equipe e tudo mais, isso mostra como você precisa melhorar também, não só o seu colaborador, mas você também precisa melhorar na tua formação. Como dono, sim. Exatamente. Agora, falando um pouco mais sobre o impacto, né, disso que a gente está discutindo na empresa, dentro da organização, eu queria te perguntar, por que um time engajado, por exemplo, ele vai entregar mais? Ele vai exigir menos do dono? Porque o nível de comprometimento com o resultado do time é grande. E isso é feito baseado na cultura. Quando você vê um colaborador que não tá nem aí pra meta, quando você vê um cara, vendeu? Vendeu. Não vendeu? Não vendeu. Mas não vendeu por quê? Sei lá, não vendeu. Irmão, pode esquecer, cara. Esse cara tá nem aí pra empresa. A única preocupação dele é com o próprio bolso. Uhum. Agora, deixa de pagar o salário pra você ver o que acontece. Você entendeu? Então, o engajamento traz o comprometimento. Comprometimento com o quê? Com resultado. Sim. Você entendeu? Então, isso exige menos do dono. Por quê? Porque a pessoa ela se sente dona das próprias responsabilidades. A pessoa ela vai se sentir dona da própria meta. E ela vai se sentir dona dos próprios resultados. Dizer assim, cara, se eu não atingir esse resultado, se eu não bater essa meta aqui, cara, isso vai ficar ruim pra mim. Isso não vai dar bom. Isso vai ser ruim pra empresa, vai ser ruim pra mim. Sim. A gente tem diversos exemplos. Eu vou trazer esses exemplos em mercados que isso é mais agressivo. Por exemplo, loja de calçado. A maioria, não vou dizer todas, mas uma grande maioria dessas lojas, o colaborador não tem salário base. Então, de onde é que ele tira o salário? Das comissões de vendas. Das comissões. Ou tu vende, Ele tem que vender. ou tu vende. Porque o cliente não quis, meu irmão. O cara vai trazer 10 mil pares de sapato diferente para você. Vai fazer você querer comprar um de qualquer jeito. Porque ele tem que bater meta, ele tem que vender, ele tem que gerar resultado. Sim. Se ele não bater meta, ele não ganha dinheiro. Agora pega essa mesma pessoa e bota um salário base para tu ver. É aí que tu vai ver se ela vai se dedicar ou não. As pessoas elas só se dedicam quando elas queimam pontes. Isso significa o quê? Que as pessoas elas só fazem o que tem que fazer quando elas não têm chance de voltar atrás. Uhum. Quando realmente depender dela e só dela e de mais ninguém, aí a gente vê o tamanho do BO. Você entendeu? Aqui é que tá o ponto, velho. Esse é o ponto. Por quê? Porque quando eu não enxergo que, sei lá, eu não percebo isso e não implemento essa cultura dentro da minha equipe, meu colaborador ele vai chegar, vai fazer o trabalho dele, tanto faz, e ele não vai criar responsabilidade nunca. Nunca. Por quê? Porque o dono sempre vai estar fazendo alguma coisa. Agora, no dia que o dono chega e fala assim, cara, é o seguinte, você não está gerando resultado, e se continuar assim, em 2 meses você não vai estar aqui com a gente. Oh, meu Deus. A pessoa ela começa a estudar de noite, de madrugada, final de semana, feriado, ela começa a correr atrás de conhecimento, começa a testar, começa a buscar, começa a correr atrás, porque ela sabe que se ela não tiver resultado, ela vai rodar. Isso. Você entendeu? Falta isso hoje nas empresas.
esse pulso, sabe por quê? Porque o dono da empresa tem medo de demitir. O dono da empresa não quer demitir, porque não quer ter custo trabalhista, porque isso, porque aquilo. Só que o jogo não é esse. O jogo não é esse. Sim. Aí tem outros pontos, né? Às vezes ele não quer demitir porque Exato. ele acha que treinar outra pessoa é difícil. É mais difícil, por exemplo, do que eu ficar com uma pessoa... É melhor continuar com resultado ruim do que demitir e treinar outra pessoa. É melhor ter esse resultado aqui que dá menos trabalho e gera menos prejuízo do que, por exemplo, é melhor contratar... É melhor estar com resultado merda, ruim, horrível, do que você demitir a pessoa e contratar outra pessoa. Isso já é cultura do mínimo, né? Só o mínimo. É. Estabelecida dentro da empresa. Exatamente. Né? Como é que isso, por exemplo, afeta a empresa como um todo? Por exemplo, como a ausência de reconhecimento faz com que essa cultura do mínimo se estabeleça? Cara, assim, ó, eu acho que o problema não é a falta de reconhecimento. A gente já estabeleceu isso desde o início desse episódio falando. Porque como é que eu vou te reconhecer e eu vou te elogiar se você faz só o mínimo, só o básico? Você quer elogio de quê, velho? Você não tá gerando resultado, eu vou te elogiar do quê? Como? Você quer o quê? Você não quer reconhecimento, você quer que eu te adule pra trabalhar, pô. Você quer reconhecimento pra você não fazer só o mínimo? Se tu não bater meta, mês que vem tu tá no olho da rua. Pronto. Quer reconhecimento melhor do que esse? Infelizmente, hoje a inversão de valores é bizarra. As pessoas, elas querem mérito por não fazer nada. Elas querem ser reconhecidas por, sei lá, por dar prejuízo, por não gerar resultado. Eu vou reconhecer uma pessoa dessa? Não vou. Entendeu? Não vou. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. O nome disso não é reconhecimento, cara. Sabe por que as pessoas criam uma cultura de só fazer o básico? Porque não tem um desenvolvimento intelectual do colaborador. Aí vem, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que é da obrigação do colaborador ou da empresa do desenvolvimento intelectual do colaborador? De quem é a responsabilidade? É do próprio colaborador ou da empresa? Esse desenvolvimento? É. Eu acho que é um misto dos dois. Por quê? Porque eu acho que, tipo assim, a empresa, ela tem que disponibilizar ferramentas de crescimento profissional para o colaborador. De tempos em tempos, por exemplo, uma especialização em determinada parte do trabalho. Faz um curso aqui de especialização no trabalho que você faz, no setor que você faz. Por exemplo, tem um curso aqui que é para os colaboradores iniciantes, para aprenderem, tipo uma formação inicial para aprenderem a desenvolver o projeto. Certo. Por exemplo, acho que é de parte da empresa disponibilizar esse tipo de ferramenta para o crescimento do colaborador. Só que a outra parte é do colaborador em pegar esses materiais e estudar, e desenvolver, e colocar em prática esse aprendizado. Eu acho que é uma soma mista dos dois pontos. Tanto a empresa precisa tem a sua parcela de responsabilidade, quanto o colaborador tem a sua parcela de responsabilidade. Aí a gente pode colocar no peso quem tem maior responsabilidade. Eu acho que, por exemplo, quando a empresa coloca isso à disposição, a maior responsabilidade passa a ser do colaborador. Porque ele já tem aquilo ali disponível. Ele chega e já tem aquilo disponível. Tá. Agora, quando, por exemplo, mesmo em cenários em que a empresa não tenha essas ferramentas disponíveis, o colaborador também tem sua parcela de culpa. Agora, por exemplo, a sua parcela de responsabilidade. Tá. Cara, vai procurar... Deixa eu ver se eu entendi. Segundo o que você disse, então, para o colaborador crescer, a responsabilidade de disponibilizar conhecimento para o colaborador crescer dentro da empresa é da empresa. É da empresa. Tá. Então, você quer crescer dentro da empresa e eu sou responsável por
te dá aquilo que tu precisa para crescer. Acesso à informação. Acesso à informação. Já ouviu falar de internet? Já. Já ouviu falar de internet? Já ouviu falar de livro? Sim. E por que a responsabilidade é minha? Existe uma inversão de valores. Quem precisa buscar e querer crescer é o colaborador, cara. Não, mas a responsabilidade não é só da empresa. A responsabilidade também é do colaborador, mas também a responsabilidade é da empresa. é única e exclusivamente do colaborador. Ponto. Você sabe por que a empresa oferece? Porque ela quer facilitar para a empresa e acelerar os resultados. Mas a responsabilidade de crescimento e desenvolvimento é do colaborador. Há uma inversão de valores e de pontos de vista hoje que isso gera prejuízo, quebra as empresas. Porque a responsabilidade não é minha, não. A minha responsabilidade é disponibilizar aqui a vaga e te dar as ferramentas para tu trabalhar. Cara, tu quer crescer? Quer ganhar mais? O que você está fazendo para crescer mais? O que você está fazendo para alcançar mais? Ah, porque a empresa não me dá oportunidade. Ela disponibilizou a vaga? Disponibilizou. Você tem as competências? Não, porque a empresa não me deu curso. Como assim não deu curso, velho? Se vira! Disponibilizar a vaga já é uma oportunidade. Corre atrás, eu tô te dando uma oportunidade, velho. Você quer o quê? Você quer que eu pegue a faca, o queijo, a goiabada e corte tudo e coloque na sua boca? Não existe. Aí é que tá o problema. Hoje tem dono de empresa que faz isso aqui. Ah, porque eu quero que você cresça, toma aqui o curso. Ah, porque eu quero que você cresça, faz isso aqui. E o cara faz o quê? Nada. Ele estuda. Aí sabe o que o funcionário quer? Ele quer estudar durante o horário de trabalho. Ele quer estudar durante o horário de trabalho. Ele quer fazer treinamentozinho durante o horário de trabalho. À noite? À noite é para eu me divertir, é para eu sair com os meus amigos. Quem que é o responsável pelo desenvolvimento do colaborador? O dono da empresa agora. Aí o colaborador não se desenvolve, a empresa não tem resultado e a culpa é de quem? Do empresário. Tá vendo como as coisas são? Aí volta para a história do mérito. Onde está o mérito? Aí você quer ser reconhecido pelo quê? Você quer curso? Você quer reconhecimento? Quer tapinha nas costas? Quer bônus para fazer um trabalho medíocre? Para fazer o mínimo, para não atingir resultado, para não atingir o mínimo. Há uma inversão de valores inimaginável hoje no mercado. E a culpa é do empresário, que não sabe ser empresário. Quando ele se submete a isso, ele fica refém dessa situação, né? Cara, não quer se desenvolver? Não quer? Porque não tô tendo tempo de estudar em casa. Pô, você tá fazendo o quê? Você faz faxina de madrugada, a noite toda? Você não tem meia hora para tirar da sua noite para estudar, para ler um livro? Ah, porque isso daí tem que ser feito em horário de trabalho. Ah, horário de trabalho é para trabalhar. Você quer se desenvolver? Cara, corre atrás, dá teus pulos. Entendeu? Então, hoje em dia existe... Aí vem a questão do passar a mão na cabeça. Você cria pessoas na zona de conforto. Entendeu? Uhum. Então, aí é onde a coisa desanda, é aí. Exatamente. É uma objeção muito comum essa que você trouxe, né? Objeção não, é realidade. Exatamente. Realidade de 90% das pequenas e médias empresas desse país. Empresários passam por isso porque são empresários incompetentes, que não sabem fazer gestão do jeito certo, que não são gestores, são funcionários que pensam com cabeça de funcionário e criam uma empresa para gerar emprego para si mesmo, não sabem gerenciar a empresa e dá nisso. Exatamente. Por exemplo, a objeção, né, do eu não tenho tempo para isso. Por exemplo, o colaborador pode chegar e dizer: não tem tempo para estudar. Eu não tenho tempo para estudar. Fora daqui, eu trabalho 8 horas por dia e eu não tenho tempo para estudar. Ele pode chegar e dizer isso. Né? E aí você já trouxe, você não tem meia hora para tirar em casa para estudar ou algo nesse sentido. Como, por exemplo, porque todo dono de empresa pode falar isso. Ele pode refutar essa objeção dessa forma. Pô, você não tem um tempinho em casa para estudar, uma hora, meia hora que seja? Não dá para fazer isso?
E aí é que eu queria te falar, porque dentro dessa questão, por exemplo, a gente está falando aqui de colaboradores que têm uma versão de valores, que se tiver se o patrão chega e responde dessa forma, o cara vai se sentir ofendido, ele vai dizer que o patrão é tóxico, um monte de coisa. Como não chega... Você acha que, tipo assim, tem caminhos para que você fale, quebre essa objeção, sem, por exemplo, ferir o colaborador, tipo assim, não ficar mal com ele? Ou, tipo assim, você acha que tem que ir pro enfrentamento mesmo e se o cara quiser ficar, beleza? Ou se não quiser, tchau, vai embora, eu vou procurar outro? Eu vou adular? Eu vou passar a mão na cabeça da pessoa? Cara, se tu não quer se desenvolver, teu lugar não é aqui. Não tem por que eu ficar passando a mão na cabeça de uma pessoa que não quer crescer, velho. Você prefere fechar as portas da sua empresa do que demitir uma pessoa que não quer crescer e não quer contribuir para os objetivos da empresa? Não dá pra Não faz sentido nenhum. Não tá. Então, tipo assim, e aí as pessoas elas vão dizer. E aí o próprio empresário fala, mas eu não tenho tempo, porque não sei o quê. Mas ele tem tempo de ir para uma festa. Ele tem tempo para ficar, sei lá, das 10 da noite às 2 da manhã num bar tomando cerveja com um amigo, jogando tempo fora. Sabe qual que é o nome disso? Prioridade. Quando você não tem prioridade na sua vida, as coisas não acontecem. Quando você não se prontifica a fazer o que precisa ser feito, as coisas não acontecem. Não é que você não tem tempo, é que não é a prioridade para você. Você quer ver? Mesma coisa acontece com o colaborador. O cara não quer estudar, o cara não quer se dedicar, não quer correr atrás. Beleza. Até aí tudo bem? Aí você vai lá e demite a pessoa. Aí o que ele faz? Primeira coisa que ele faz. Começa a comprar um bocado de curso, começa a estudar. Não, porque eu vou me dedicar, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que aprender, porque não sei o quê. O cara esperou ser demitido, velho. Pra ser empregado, ele faz tudo isso. Aí ele é empregado novamente e ele volta pra inércia de... Exato. Cara, eu não tenho tempo pra estudar. Por quê? Porque as pessoas, elas têm Aí um paradigma e uma zona de conforto. Exatamente. Cara, não adianta. Se tu quer um determinado resultado que é diferente do resultado de outras pessoas, você tem que fazer diferente do que a maioria delas faz. Sim. Isso é uma premissa básica. E isso está atrelado para o dono da empresa. Cara, se tu quer gerenciar melhor a tua empresa, se tu quer liderar melhor a tua empresa, tu tem que fazer aquilo que outras pessoas não fazem. Você tem que estudar. Se você não tem conhecimento, tem que estudar. Se você não tem ferramenta, você tem que correr atrás, pedir ajuda. Exatamente. Você entendeu? Então, o ponto está aqui. As pessoas hoje querem tudo de mão beijada, as pessoas querem tudo fácil, rápido. Não é assim que o jogo funciona. Perfeitamente. E é exatamente isso, né? A gente está falando de um podcast aqui e tá batendo muito, tipo, no comportamento do colaborador, mas isso tudo também vale para o dono da empresa, né? Para o líder. Porque a primeira mudança tem que vir dele, na verdade. Ele é que muda e aí, com essa mudança, ele consegue transformar o ambiente e, consequentemente, as pessoas que estão ao redor dele, né? Isso é muito importante deixar claro aqui, que esse podcast serve tanto para ele assistir com os colaboradores, de repente, mandar para um colaborador que ele está sentindo que aquela pessoa está precisando de... Eu vou falar uma coisa. Acho que de todos os episódios desse podcast, acho que esse foi um episódio do qual eu fui mais no filter, vamos dizer assim. Mas por quê? Porque a gente está caminhando, cada dia que passa, a gente está caminhando cada vez mais para um processo complexo de vida do qual a gente mesmo dificulta. Sim. Por quê? Porque a gente se poupa de falar verdades e de enxergar coisas que estão na nossa cara, na nossa frente, e que nós mesmos somos os culpados pela situação que nós estamos. Então, sim, eu preciso dizer verdades nesse episódio que nem todo mundo tem coragem de dizer. Você entendeu? E esse episódio é sim para bater no empresário, no bom sentido, e no sentido mesmo de ser um tapa na cara mesmo para a pessoa acordar. E que, se ele achar que é pertinente, que seja para o colaborador também. Sim. Você entendeu? Por quê? Porque chega
de empresas com empresários medíocres. Chega de donos de empresa que não sabem gerenciar, que não sabem liderar, que jogam dinheiro pelo ralo, que a empresa tem potencial, mas não cresce porque o dono da empresa é preguiçoso, que a empresa não tem resultado porque o dono é preguiçoso. Cara, não é assim que se faz negócio. Você entendeu? É muito de quanto mais você se dedica e quanto mais você se esforça, mais os resultados acontecem. Exatamente. O papo é duro, mas tipo assim, é forte, mas é totalmente necessário, né? A ruptura e o processo de melhoria vem geralmente quando a gente tá, tipo assim, tem uma ruptura muito grande com a atual situação, né? A gente entende, tem um choque de realidade Exato. muito grande, aí a gente entende a real situação em que a gente está e que para melhorar a gente precisa ser firme nas nossas tomadas de decisões, né? A mudança vem justamente nesse processo, é doloroso, Exatamente. mas é necessário. Eu queria que você trouxesse agora um exemplo de uma empresa real em que você sabe que essa mudança, tudo que a gente discutiu aqui que foi colocado em prática deu resultado para a empresa. Essa questão de meritocracia, de engajamento dos colaboradores, bonificação, tudo isso foi colocado à prova. Fez com que a empresa mudasse o jogo, a cultura do reconhecimento. Cara, exemplos reais, e aí a gente pode pegar exemplos de como a meritocracia ela constrói uma cultura sólida de resultados. E a que ponto, né? Muitas vezes há pontos, às vezes como o Jordan Belfort, o Lobo de Wall Street, né? Da Oakland Stratton, acho que é assim. Isso, por aí. Alguma coisa nesse sentido. Era uma cultura muito meritocrática. Havia muito reconhecimento, Sim. mas era muito agressivo. Né? A meritocracia por resultados era muito grande. Né? Assim como o Jorge Paulo Lema, em todas as empresas dele, sempre foi muito focado em meritocracia, né? Em resultado. E, na verdade, é isso que tem que acontecer dentro de uma organização. Às vezes as pessoas elas tornam isso leves. Vou pegar um exemplo do Google. Você pega o Google, pô, o escritório é lindo, você tem psicóloga, você tem sala para dormir, você tem sala de música com vários instrumentos musicais, tem Play 5, tem mesa de sinuca, tem não sei o que, tem escorregador, tem piscina de bolinha. Sim. Mas vai ver as metas de cada um. E ver o que acontece quando você não bate uma meta. Você entende? Então, esse processo ele é importante. Sim. Ele é importante para que você tenha resultados. O ponto é, a gente não pode normalizar a mediocridade, né? A gente não pode normalizar isso e achar que está tudo bem. E criar uma zona de conforto e falar, mas é assim mesmo, tá difícil de encontrar gente para trabalhar. Tá. Mas aí quando tu constrói uma cultura onde dá resultado e esses resultados geram mais resultados, aí você cria uma cultura também de atração. Porque quem é que não quer trabalhar numa empresa que dá resultado, que todo mundo ganha bem, que a empresa cresce? A cultura ela pode ser uma cultura pesada no sentido assim, forte de gerar resultado? Pode. Mas, cara, todo mundo quer, no final das contas, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer crescer. Exatamente. Só que você não pode inverter os papéis. Eu não posso querer isso por você. Por isso que quando eu falei sobre treinamentos e tal, a empresa sim, ela tem que fornecer bastante conteúdo para a pessoa se desenvolver. Mas sabe o que acontece? A pessoa tem que querer, velho. A pessoa tem que querer. Você entendeu? Sim. Eu preciso querer, você precisa querer. Não adianta eu chegar, por exemplo, e falar assim, comprei o treinamento para você e tal, tá aí, você precisa se desenvolver. Você fala, tá bom. Aí começa às 8 horas da manhã, você começa a assistir o treinamento. Sim, mas não vai trabalhar. Não, é porque eu vou estudar. Não, cara, você tá aqui para trabalhar, não é para estudar. Uhum. Eu vou estudar aqui, em casa. Você tá aqui para trabalhar, não é para estudar. Sim. Você entendeu? Então imagina, eu vou tirar aqui 2, 3 horas do dia para estudar.
Não, cara. Seu horário de desenvolvimento é outro. Sim. Você entendeu? Sim. Então, a cultura ela é muito importante de construir uma cultura de meritocracia e tal. Ela é extremamente importante. O que as pessoas precisam é ter isso em mente e de uma maneira que ela seja construtiva, né? E não destrutiva. Exatamente. Perfeito. Falando agora sobre os erros, né, que os donos e donas de empresas cometem, a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu queria que você aprofundasse um pouco agora, que é sobre achar que reconhecimento é meramente só um bônus ou um aumento salarial, né? A gente já viu que vai muito além disso. Olha, veja bem, o reconhecimento, eu acho que bônus não é nem uma forma de reconhecimento, velho. Sabe por quê? Porque, veja bem, imagina o seguinte. Imagina que você, sei lá, você é um vendedor numa empresa. Sim. Acho que vendedor é uma das posições mais fáceis de trazer esse exemplo. Imagina que você é vendedor. Você bate meta todo mês. Uhum. E você recebe bônus todo mês. Teoricamente, você está sendo reconhecido pelos seus resultados? Teoricamente, sim. Beleza. Abriu uma vaga para gerente de vendas. Aí eu vou lá e contrato outra pessoa. Você continua batendo suas metas e recebendo o seu bônus. Sim. Você foi reconhecido? Não da maneira que poderia. Por quê? Porque surgiu uma oportunidade ali de eu ser promovido. E quem disse que você estava preparado para isso? Você entendeu qual é o ponto? Então... Mas você fez teste em mim para saber que eu estava preparado ou não? Você se prontificou para isso? Tem que partir do funcionário, tipo, levantar a mão e dizer, opa, tem a vaga aí, eu quero. Cara, não sou eu que vou lá e... Não. Você quer a vaga de gerente? Cara, mostre que você quer. Prove. Se empenhe. Mereça. Então, às vezes, reconhecimento não é só bônus. Reconhecimento é uma promoção. Mas aí você tem que merecer. Entendeu? Sim. Não é por tempo de casa, não é porque você está batendo meta. Às vezes você é um excelente vendedor. Você está recebendo bônus todo mês que você vai lá e vende além da sua meta. Beleza. Mas você tem as competências necessárias para ser um gerente de vendas? O gerente de vendas está muito além de ser um vendedor, velho. As funções são bem diferentes. Você entendeu? Então, aí é que está o ponto. As pessoas... Aí vem um lance que eu falo sobre competência, sobre meritocracia. O que você tem que fazer? Abriu vaga para gerente de vendas. O que você tem que fazer? Começar a estudar. O que um gerente de vendas faz? Sim. Quais são as habilidades de um gerente de vendas? Quais são as metas de um gerente de vendas? Quais são as responsabilidades de um gerente de vendas? Se prepara. Constrói a tua jornada para se tornar um gerente de vendas. Não é porque você é um bom vendedor que você vai se tornar. Eu não sou obrigado a te escolher como um gerente de vendas só porque você é um bom vendedor, cara. Uhum. Você entendeu? Sim. Então, esses são os pontos, velho. São pontos, assim, claros que parece, da forma com que você falou, parece que eu tinha obrigação de te promover a gerente de vendas, só porque você está vendendo e batendo meta. Sim. Ainda tem um ponto importante aí, né? Porque se você coloca alguém que não está preparado nessa função, mas que já era bom fazendo a função anterior, que era de vendas, você pode perder. Você vai perder um ótimo funcionário e não vai ganhar um ótimo gerente. Exatamente. Ou seja, você vai perder 2 funcionários Duas pessoas. de uma vez só. Exatamente. Isso é que por isso que é muito importante aquilo que a gente falou lá no começo. Vai contratar alguém, testa a pessoa. Exato. Tá lá no currículo que ele é um bom executivo de vendas, que ele é um bom gerente, então testa. Vê se ele tem de fato as atribuições. Coloca ele no campo de jogo e vê. Foi o que aconteceu com um exemplo que você trouxe aqui do colaborador que chegou e se destacou na entrevista. Uhum. Ele foi lá e fez teve destaque na entrevista, beleza. Te encantou na entrevista, vou testar na prática. Só que eu vou trazer de fato o teste para ele. Ele não me encantou. Ele não me encantou.
O que que aconteceu? Sabe aquele papo de é bom demais pra ser verdade? Sim. Ele me levantou um alerta. Eu falei, vou fazer um teste. Por quê? Porque eu queria ver se era isso tudo mesmo. Sim. Porque eu já imaginava que não seria. Mas eu quis fazer um Baseado teste. em outras situações Eu até, quis fazer né? o teste para validar a minha hipótese. Sim. E eu validei. E de fato foi o que eu imaginei. E eu disse para ele. Quando eu fui desligá-lo, eu disse, cara, lembra da conversa que a gente teve? Sim. Você lembra que eu te falei que era para você tomar cuidado porque minha expectativa estaria muito alta? Pois é, você não atingiu minha expectativa. Ele se colocou em um local de responsabilidade muito grande. Exatamente. E esse é um dos perigos, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente quer de fato abraçar uma oportunidade que chega, mas a gente não está preparado totalmente. E a gente deixa pontos ocultados no caso. Por exemplo, ele não te demonstrou nenhuma dificuldade ou nenhum medo com relação a isso. Tudo que você perguntou, ele foi lá e disse, não, eu faço ou eu aprendo super rápido, algo nesse sentido. Ele se preparou muito bem. Para a entrevista. Sim, ele se preparou muito bem. Ele sabia exatamente o que falar. Era como se ele tivesse me estudado para saber dizer o que é aquilo que eu queria ouvir. Uhum. Só que eu estava muito atento a todos os sinais. Sim. Perfeito. Você acha, por exemplo, que ignorar pequenas conquistas e não dar feedback positivo também é um erro para quem está gerindo uma equipe? Absurdo. É um erro absurdo. Porque é o seguinte, quando a gente fala de ignorar pequenas conquistas é o quê? É mérito. Ignorar isso daqui, você está dizendo uma mensagem, você está dando uma mensagem para a pessoa. Cara, não me importa se tu bater meta. Valores não. Não tô nem aí, entendeu? Exatamente. E não dar feedback positivo é você destruir a motivação daquela pessoa. Então você está destruindo duas vezes. Perfeito, perfeito. Isso, por exemplo, pode vir daí a criação de uma cultura, por exemplo, do medo, né? E principalmente achar que isso é uma forma de liderança também. Como é que eu falo isso de uma forma gentil aqui? Porque isso é coisa de uma pessoa maluca, né? Você criar a cultura de medo, você vai trazer uma pessoa, você vai, sei lá, velho. A pessoa, ela não vai querer estar ali. Uhum. Hoje em dia, as pessoas não se submetem mais a isso. Ela fica receosa, né? E aí, ela não se submete mais a isso. exatamente. Cara. Não se submete. Ela vai procurar sair. Exato. Esperar o engajamento de quem nunca se sentiu valorizado, por exemplo. Isso também é um erro muito grave, né? Tipo assim, você espera de alguém um posicionamento, mas tipo assim, você nunca se prontificou a valorizar aquela pessoa também, né? Aí fica tipo um esperando pelo outro. Tanto o líder da empresa às vezes espera um posicionamento de interesse, engajamento do colaborador, quanto o colaborador também fica esperando um engajamento e uma valorização do líder. Aí fica um por um e ninguém faz nada. Tudo ligado ao mérito. Exatamente. Cara, não adianta. Se você ficar esperando alguma coisa, o dono da empresa, ele não tem obrigação nenhuma de te dar nenhum tipo de valorização se tu não entrega resultado. Isso é uma coisa que as pessoas hoje não colocam na cabeça. É obrigação do funcionário entregar resultado, ponto. É obrigação. Não entregou resultado, não tem por que receber tapinha nas costas, nem elogio, nem nada, se você não está gerando resultado, velho. É a premissa básica, é a primeira coisa. Agora, isso se difere de motivação. Sim. De alinhamento, de suporte. De você sentar com a pessoa e falar, e aí, fulano, vamos tomar um café aqui, o que é que está acontecendo? O que é que você não está gerando resultado? O que é que aconteceu? Quais são as dificuldades que você está enfrentando? Cara, deixa eu te ajudar. Pô, tô vendo que você está tendo dificuldade aqui. Vamos ver isso aqui, como é que a gente faz. Você entendeu? Sim. É diferente. Isso não é valorização. Isso é suporte. Isso é suporte. Você está dando suporte para o seu colaborador, suporte emocional, suporte técnico, para que ele desempenhe o melhor trabalho. Entendeu? Perfeito. Agora falando, por exemplo, de ações práticas para quem está nos ouvindo, nos assistindo, conseguir colocar tudo isso aqui em prática dentro do negócio dele, dentro da empresa dele, né?
como é que, por exemplo, ele cria um ritual, um rituais de valorização dentro da rotina, dentro do negócio dele. Bateu meta, comemoração. Bateu meta, bônus. Incentivo, de fato. Incentivo. Exatamente. Esse é Eu acho que é o principal, cara. O principal nesse processo. A gente atingiu o objetivo? Comemoração, confraternização. Atingir os objetivos individuais, bônus e tal. Entendeu? Por Perfeito. aí. Acho que é por aí. Fala pra mim, fala pra gente, né, nossa audiência no momento, o poder que um elogio, né, bem feito e um feedback na hora certa tem com relação à produção de um colaborador. Você traz o engajamento do colaborador para as nuvens. Entendeu? Por quê? Porque você está valorizando o resultado. Então, se eu vou lá e vejo que o cara fez um trabalho excepcional, um elogio vai elevar o nível de engajamento dessa pessoa lá para cima. E o feedback positivo também é a mesma coisa. Então, isso daqui tem um poder de você aumentar o engajamento do seu colaborador. Exatamente. Pegando uma parte boa de inflar o ego, a gente poderia dizer assim, né? Tipo assim, obviamente, quando você recebe um elogio, você fica mais confiante para fazer tudo, né? Você vai fazer isso com mais confiança. Sim. Aí tem toda a questão que a gente já falou, de às vezes, tipo, tomar cuidado. Isso aí é um olhar que o líder tem que ter pra, tipo, esses elogios, eles sentir que não tá prejudicando o colaborador. Às vezes o cara fica recebendo tanto elogio assim, ele vai ficar... Ele fica se achando, Exatamente. Né? Aí, tipo, para de produzir, perde atenção aos detalhes, esse tipo de coisa. Mas esse é um filtro que o líder precisa ter também. Mas ele sabe que pelo menos o dono da empresa, ele vai ter essa consciência de... Primeiro, ele vai saber que o erro foi dele. E segundo, ele vai arrancar a cabeça do colaborador. É isso que vai acontecer. Exato. Cara, parou de entregar resultado. Opa, e aí, velho? O que é que tá acontecendo? Por que que não tá gerando? Por que que tá brincando aí? Tá mexendo no celular demais por quê? Ao invés de estar trabalhando. Até porque a cultura, tipo assim, a gente já tá falando de organizações que tá tendo equipe batendo meta, tá chegando aos objetivos, e quando você para de entregar esses objetivos, tipo assim, o ambiente que era, tipo, de uma relação boa e de confraternização volta pra cobrança porque você não tá entregando, né? Tipo, a cultura das metas já foi estabelecida ali. Esse é o principal ponto, né? Fala pra gente finalizar, né? Como... Mas já? É um tema tão pequeno, né, que dá pra ficar um dia falando aqui. Exatamente. Né? Fala pra gente aqui como é que o dono da empresa pode medir se a sua equipe está engajada, por exemplo, se ela precisa perguntar diretamente pro colaborador ou existe ali... Cara, eu vou falar isso de uma maneira extremamente idiota, mas é a maneira mais fácil. É a maneira mais fácil de você saber se uma equipe está engajada. Sim. Tá batendo meta? Não tá batendo meta, acabou, filho. Se não tá É literalmente isso. Tá batendo meta? Tá engajado. Não tá batendo meta? Opa! Não tem essa... Cara, como é... Me diz. Me explica isso. Desenha pra mim. Como é que as pessoas estão felizes dentro de uma empresa que não gera resultados? Tô super engajado. E o resultado não tá tão bom. Como assim? A conta não fecha, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Você quer ver se a tua equipe tá engajada? Olha pro resultado da empresa. O resultado tá bom? Pareceu o Ben 10 agora, né? O resultado tá bom? Cara, a equipe tá super engajada no processo. O resultado tá ruim? Pode esquecer. Legal que essa sua resposta já, por exemplo, responde aqueles... E um detalhe, tá? Antes de você falar. Sim. Engajamento não tem a ver com o clima dentro da empresa. Por exemplo, a galera pode estar super desengajada com os resultados. Super desengajada com os resultados. E mesmo assim tá todo mundo feliz, sorrindo e brincando dentro da empresa. Sabe por quê? Porque ninguém tá nem aí, ó. Engajamento não tem a ver com você estar feliz ou triste. Sim.
Tem a ver com engajamento com o resultado. Você quer ver se a equipe está engajada? Olhe para os resultados da empresa. Não é olhar se a pessoa está feliz, está triste, está de cara fechada, está alegre, não. Exatamente. Entendeu? Então, isso, uma coisa tem nada a ver com a outra. Agora, você quer ver engajamento? Olha para o resultado. Exatamente. Não, o que eu ia completar é que, tipo, essa sua última palavra aqui, tipo, ela resume bem, por exemplo, aqueles ouvintes apressadinhos que no meio da minha pergunta, né? Como disse a minha equipe está engajada, ele vai lá e responde, cara, minha equipe está super engajada. Aí você vai lá e completa, né? Olha pro resultado. Quer saber se está engajado? Olha pro resultado. Exatamente. Você vai ver se a sua equipe de fato está engajada ou não. Uhum. Acho que esse é o principal ponto. Pois Isso a gente encerra. Então, é só um adendo, né, que a gente precisa fazer aqui, que é o seguinte. O dono da empresa, ele acha que ele precisa ter uma equipe perfeita para ter resultado. Não, ele precisa de uma equipe comprometida. Uhum. E uma equipe comprometida é uma equipe que nasce do respeito, do foco. Não é do tapinha nas costas, não é do elogio. Não, é do comprometimento, é da clareza, é do foco no objetivo. Você quer saber o quanto uma pessoa está comprometida com o resultado? Vê o quanto ela está disposta a ir além para atingir os objetivos dela. Sim. Aí você vai ver o quanto essas pessoas estão comprometidas com você, com a empresa, com os resultados e com os próprios resultados. Então, se o dono da empresa que ficou com a gente até agora aqui nessa live, ele tem dificuldade, ele não está batendo meta, não está tendo resultado, presta atenção na forma com que você está olhando para o seu time. Porque só elogiozinho e tapinha nas costas não vai gerar resultado. Ser ruim, ignorante, bruto também não. Sim. Mas ser duro e sério com o comprometimento com as metas e com o resultado, sim. Uhum. E aí a valorização com o comprometimento gera pessoas fortes que produzem resultados. Exatamente. Então era isso que eu queria trazer hoje. Cara, que papo, né? Hoje foi um papo muito mais duro, mais sem filtro, eu diria, né? Exato. Mas que é um papo necessário. É um episódio que eu queria muito fazer, né? Que é uma dor muito grande que a gente vê dos empresários, né? Dos donos de pequenas e médias empresas que passam por isso, né? E é isso. Cara, obrigado, Vini, por mais um episódio, mais um papo aqui. Bacana. Espero que você tenha gostado, né? Vocês que estão aqui com a gente, né? Desde os nossos episódios anteriores. E compartilhem com seus colaboradores. Exatamente. Compartilhem se você é colaborador, compartilhe com o dono da empresa que você trabalha, né? E eu não quis trazer uma distribuição de pancadaria só para o colaborador, mas para todo mundo, né, de maneira geral. De maneira geral. Mas que fique, né, os ensinamentos e as lições aqui, porque é isso que vai trazer os resultados que a gente está buscando. Né? Obrigado, Vini. Um grande abraço para você que está aqui com a gente. E a gente se vê no próximo Papo de ADM, viu? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.